O caso de hoje conta a história de Ana Carolina Pasquim Nicoletti, um caso que causou vários questionamentos de como funciona o nosso sistema judicial. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais ou sobrenaturais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo para o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Ana Carolina Pasquim Nicoletti, conhecida como Carol, nasceu no dia 20 de maio de 1997 e tinha 24 anos quando sua vida foi tragicamente interrompida. Carol era uma jovem linda e amorosa, que tinha uma paixão especial por animais, especialmente os de grande porte, como cavalos e bois. Natural de Itapeva, ela se inspirava profundamente em sua mãe, Elaine Pasquim, uma mulher forte e independente. Elaine criou Carol sozinha e no início dos anos 2000 decidiu se mudar para Pilar do Sul, também no interior paulista. Foi nessa cidade que ela começou a namorar Eduardo de Freitas Santos, o homem que viria a se tornar o padrasto de Carol. Foi também em Pilar do Sul que Carol passou toda a sua infância. Em uma cidade pequena onde todos se conhecem, Carol era reconhecida não apenas por sua beleza, mas também por seu carisma e simpatia. Eduardo era proprietário de um pequeno comércio que estava à beira da falência quando conheceu Elaine. Entre seus muitos talentos, Elaine era uma excelente administradora. Ela começou a ajudar Eduardo a gerenciar sua loja, e o negócio rapidamente voltou aos trilhos, tornando-se lucrativo. Com a situação financeira estabilizada, Eduardo pôde realizar seu sonho de se formar em direito. Após a graduação, ele abriu um escritório de advocacia e Elaine foi trabalhar com ele. A vida seguiu tranquilamente por vários anos, até que Carol entrou na pré-adolescência. Por volta dos 12 anos, ela decidiu ir morar com um homem que considerava seu pai. Embora ele não fosse seu pai biológico, esse homem, um ex-namorado de Elaine, que se apegou tanto a Carol quando ela era ainda um bebê, que acabou assumindo o papel de pai afetivo. Apesar de não morarem juntos, Carol e ele mantinham um relacionamento próximo e se davam muito bem. No entanto, esse convívio durou pouco. 2 anos depois de Carol ir viver com ele, aos 14 anos ela se tornou uma adolescente muito rebelde, e as constantes brigas tornaram a convivência entre eles quase impossível. Assim, Carol voltou para Pilar do Sul e retomou sua vida anterior. Nesse momento, a família estava desfrutando de uma boa situação financeira, graças ao sucesso do escritório de advocacia de Eduardo. No entanto, em 2013, Elaine descobriu que Eduardo não era fiel. Várias traições vieram à tona, colocando o casamento em crise. Essa situação se perdurou até 2016, quando finalmente eles se divorciaram. Contudo, as brigas continuaram, agora devido à divisão de bens. Elaine se mudou para Sorocaba, levando Carol com ela. Nessa época, Carol já atuava nas redes sociais como influenciadora de moda e maquiagem. No entanto, Eduardo insistia que eles deveriam continuar tentando ser a família feliz que um dia foram. Cedendo à pressão, Elaine retornou a Pilar do Sul. Após esse retorno, Carol também começou a trabalhar no escritório de advocacia de Eduardo. Em determinado dia, no ano de 2018, Elaine encontrou um pendrive entre as coisas de Eduardo. Ao verificar o conteúdo, deparou-se com algumas fotografias que a deixaram extremamente perturbada, tanto que decidiu impedir Carol de ir trabalhar com Eduardo, pois as imagens incluíam uma onde Eduardo estava nu e outras mostrando os pés de Carol. Elaine então confrontou Carol sobre as fotos e a jovem finalmente confessou à mãe que Eduardo vinha abusando dela desde os 14 anos, quando voltou a morar com eles. Carol explicou que nunca falou nada antes porque Eduardo a ameaçava, dizendo que colocaria a culpa nela e que Elaine acreditaria nele.
além de ameaçar deixá-la sem nenhum dinheiro. Apesar do choque, Elaine não achou essa revelação totalmente surpreendente, uma vez que em 2017, Eduardo já havia sido acusado de assédio sexual contra uma menor de idade, que era ex-funcionária do seu escritório. A situação se agravou quando ele filmou e distribuiu o conteúdo íntimo dessa jovem pela internet. Eduardo foi preso, julgado e condenado a 6 anos de prisão, porém cumpriu apenas alguns meses de detenção. Após o relato de Carol para sua mãe, Elaine, ela decidiu se distanciar definitivamente de Eduardo. Nesse momento, ele começou a adotar um comportamento clássico de um perseguidor, fazendo visitas não anunciadas à casa delas, seguindo Carol pelas ruas e mandando centenas de mensagens para ela diariamente. Sempre que confrontado por Elaine, ele reiterava que suas ações eram expressão de preocupação natural que qualquer pai teria. Em 2018, Carol iniciou seus estudos em direito, mas logo decidiu que seu verdadeiro desejo era se tornar médica veterinária. Isso a levou a se mudar para a Argentina, onde permaneceu até 2020. No entanto, devido à dificuldade de adaptação e à saudade da família, Carol decidiu retornar ao Brasil. Durante sua estadia na Argentina, ela conseguiu encontrar um pouco de paz, mas ao voltar para o Brasil, a vida das duas se transformou novamente em um inferno devido ao comportamento descontrolado de Eduardo. Ele passou a perseguir Carol em todos os lugares que ela ia, enviando centenas de mensagens ao longo do dia, inclusive durante a madrugada, sempre oferecendo dinheiro ou outros bens à jovem. Eduardo chegou ao ponto de acionar a polícia várias vezes com chamados falsos à residência de Elaine, apenas para mostrar que podia interferir em suas vidas quando quisesse. Percebendo que a filha não suportava mais o assédio e a perseguição, Elaine decidiu alugar um apartamento para Carol em Sorocaba, para que ela pudesse se afastar do padrasto e se concentrar nos estudos. Em Sorocaba, Carol encontrou um pouco mais de tranquilidade e passou a focar em sua carreira como influenciadora digital, além de trabalhar como vendedora em uma loja de carros. Durante esse período, ela estava em um relacionamento com um rapaz chamado Bruno, que se tornou seu noivo. No entanto, a vida de Carol não era perfeita, pois mesmo à distância, Eduardo continuava a persegui-la. Ele, de alguma forma, sabia tudo sobre as atividades de Carol e onde ela estava, e suas mensagens tornavam-se cada vez mais assustadoras, revelando um ciúme obsessivo e doentio. Eduardo chegou ao extremo ao criar múltiplos perfis falsos nas redes sociais, apenas para monitorar as postagens de Carol e comentá-las sem ser descoberto. O incidente mais terrível aconteceu no meio do ano de 2021. Eduardo, acompanhado de sua namorada, foi até a loja onde Carol trabalhava, fingindo ser um cliente. Por sorte, Carol não estava lá naquele dia. Ao avistá-lo entrar na loja, ela se escondeu na cozinha. Apesar de todos os esforços de Carol para manter Eduardo afastado de sua vida, incluindo várias medidas protetivas, ele persistia em persegui-la. A obsessão do advogado estava consumindo por dentro, a ponto de levá-lo a cometer um ato terrível. No dia 13 de novembro de 2021, as câmeras de segurança registraram o momento em que Carol deixou o trabalho às 6 horas da tarde. 15 minutos antes, as mesmas câmeras capturaram o carro de Eduardo, passando em frente à loja, indo em direção ao ponto de ônibus que Carol utilizava diariamente. Segundo uma testemunha, por volta das 8h30 da noite, foi ouvido o estouro de uma bombinha vindo do apartamento de Carol. No dia seguinte, ela não compareceu ao trabalho. Preocupado, seu noivo, Bruno, foi até o apartamento dela e encontrou a porta principal aberta, algo incomum para ela. Ao entrar, ele descobriu o corpo de sua noiva deitado na cama, com um ferimento de bala na cabeça e já sem vida. Bruno então ligou para Elaine para dar a terrível notícia e imediatamente chamou a polícia. A investigação começou quando os investigadores coletaram impressões digitais no local do crime. No entanto, devido à falta de isolamento adequado do apartamento desde a descoberta do corpo, as digitais encontradas não foram muito úteis. Inicialmente, as autoridades trataram o crime como um roubo que deu errado. No entanto, tudo mudou quando Elaine
foi chamada para depor. Ela relatou à polícia todo o histórico que ela e Carol tinham com seu ex-marido Eduardo, incluindo as fotos, vários boletins de ocorrência e as medidas protetivas, bem como o caso de assédio envolvendo a sua ex-funcionária. Durante seu depoimento, Eduardo alegou que estava na cidade de Sorocaba naquela noite, mas que passou a noite na casa de sua mãe, que também morava lá, e que não tinha nenhum envolvimento com o que aconteceu com Carol. No entanto, o depoimento da mãe de Eduardo contradisse essa informação, pois ela afirmou que Eduardo não estava em sua casa naquele dia. Ao investigar o celular de Carol, os técnicos da polícia descobriram que Eduardo tinha instalado um aplicativo espião que mostrava constantemente a localização dela e monitorava sua atividade no celular, como acessar redes sociais e aplicativos de mensagens. No final da tarde do dia 24 de novembro, Eduardo foi preso e acusado do feminicídio de Carol. Esse crime era chocante por si só, mas o que mais abalou as pessoas que acompanhavam o caso foi o fato de que, apesar da prisão preventiva decretada, Eduardo não permaneceu preso. O Ministério Público considerou que não havia motivos para mantê-lo detido. Assim, ele responde ao crime em liberdade. Até o momento, não temos informações sobre quando Eduardo será levado a julgamento pelo júri popular, se é que isso acontecerá algum dia. A sociedade está perplexa em relação a como um homem que já foi condenado por abuso sexual e tem várias queixas contra ele pode estar em liberdade. As pessoas querem entender quais motivos a justiça teria para deixar alguém assim solto, especialmente considerando que Eduardo parece ter alguma influência na cidade em que atua como advogado, o que está prejudicando as investigações ao afastar potenciais testemunhas com medo de represálias. A prisão temporária poderia evitar interferências desse tipo. O Tribunal de Justiça, em um comunicado sobre o caso, afirmou que os magistrados têm independência funcional para decidir com base nos documentos dos autos e em seu próprio convencimento. Essa independência é uma garantia do Estado de Direito e, em caso de discordância com a decisão, cabe às partes interpor os recursos previstos na legislação vigente. Agora só resta aguardar por novas informações sobre o caso e torcer para que o responsável de um crime tão brutal, seja Eduardo ou não, seja condenado com todo o rigor que a justiça prevê. Esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.